O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontraram, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos a festa da Sagrada Família. No primeiro domingo depois do Natal celebramos a Sagrada Família. Este ano foi no dia seguinte, Natal ontem e já hoje a Sagrada Família de Nazaré. Hoje então celebramos esta instituição querida por Deus, instituída por Deus e abençoada por Deus, quando o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, nasceu entre nós e quis nascer em uma família, a Sagrada Família de Nazaré, fazendo assim então com que essa instituição se tornasse mais do que uma organização meramente social, mas que se tornasse uma instituição sagrada. A Sagrada Família nos lembra que a família é sagrada e assim nós devemos tratá-la. Falar de família hoje em dia é muito importante e muito necessário. Claro que nós temos tantas coisas que nós vamos vendo por aí acontecendo e que nos entristecem muito, e nós vamos então, parece que algumas vezes desanimando, parece que está tudo meio perdido, né? Essa onda revolucionária, essa onda dessas ideologias parece que vai passando por cima de nós e quase que quer nos afogar nisso tudo. Às vezes nós olhamos ao redor, dá a impressão de que nós somos pequenos barquinhos solitários numa vastidão desse mundo afora que perdeu os valores, perdeu o sentido, perdeu as referências, mas ao mesmo tempo nós não podemos desanimar, porque a maioria não quer entender o que de fato as coisas são. Hoje é dia de nós reafirmarmos em Deus o nosso propósito de cuidar das nossas famílias. Quando nós queremos atingir uma certa construção, se nós quisermos derrubar uma casa, por exemplo, se nós quiséssemos derrubar essa igreja, por qualquer motivo que fosse, nós não ficaríamos martelando o telhado dessa igreja, não é? Nós iríamos nas colunas, não é verdade? Se algum engenheiro aqui vai saber muito bem como funciona isso, né? Vai nas colunas, vai no fundamento, cai tudo. Ninguém fica martelando o telhado, vai nas colunas. Quando nós queremos derrubar valores, e se nós quisermos implodir a sociedade como ela é,
nós precisamos ir nas pilastras. E uma das pilastras é a família. Uma das pilastras mais importantes da nossa sociedade é a família. E nós não podemos nos esquecer disso, porque quando nós esquecemos disso, da micro-organização, e pensamos na macro-organização, nós derrubamos o fundamento de tudo e tudo cai. Porque um telhado imenso não fica suspenso sem uma boa base. E a base da sociedade é a família. E aqui está o porquê a família é tão atacada. O porquê a família tem sido tão dissolvida e diluída por diversas teorias, por diversas ondas de ideologias, que nós precisamos combater com muita força e com muita firmeza. Porque senão tudo vai cair. Se nós olharmos o modo como a nossa sociedade vem se organizando durante milhares e milhares de anos, já passou por diversos modelos. Nós já tivemos uma instituição, uma estrutura com uma base tribal. Nós já tivemos depois umas outras organizações em reinos, em ducados, em feudos. Nós já tivemos depois, mais recentemente, os estados, os países. Depois, dentro dos estados, dentro do país, o estado, as cidades, os bairros. Tudo isso é uma organização social, mas a base de tudo é a família. A família é o ponto em comum em todos esses modelos de organização social. Se você pega desde a organização tribal, já tinha uma estrutura familiar, porque é a base de tudo. E como eu dizia, mesmo até antes de Jesus vir, mas muito em especial depois de Jesus ter nascido, ele eleva essa categoria a sacramento, a união natural entre um homem e uma mulher, que sempre foi abençoada por Deus, desde Adão e Eva, porque Deus disse que o homem se uniria à sua mulher. Em Jesus Cristo tem uma dimensão espiritual, se torna um sacramento. E a partir do sacramento do matrimônio, a graça de Deus entra nessa instituição e faz da instituição natural uma instituição sagrada. E aqui está o ponto: se nós perdermos a ideia e nos esquecermos que a família é uma instituição sagrada, uma instituição sobrenatural, aí vira essa bagunça que nós estamos vendo. Porque os ideais que me levam a constituir a família, e principalmente os ideais que me levam a manter essa família, eles devem ser sobrenaturais. Queridos, nós cristãos não podemos buscar respostas naturais para todos os nossos problemas. Nós não podemos. São Paulo disse bem claramente: não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas contra as forças espirituais espalhadas pelo mundo. Não estou dizendo aqui que tem que ver demônio em tudo, mas eu estou dizendo que nós precisamos ver e fazer uma leitura das coisas de forma sobrenatural. De forma sobrenatural, a partir da graça. Porque quando o esposo e a esposa se unem em matrimônio, eles recebem uma graça, chamada graça santificante, graça de estado. Como é que o esposo se mantém fiel à sua esposa, a sua esposa se mantém fiel ao esposo até que a morte os separe? Só pela graça de Deus. E quando eu me esqueço disso, quando eu me esqueço que é essa graça que mantém unidos, a nossa família se torna simplesmente um aglomerado de pessoas que têm mais ou menos os mesmos objetivos. Existem muitas instituições desse jeito. Um time de futebol é um grupo de pessoas que passam bastante tempo juntos, têm o mesmo objetivo, mas não é família. É diferente. E aí, se eu faço uma leitura meramente natural, e enquanto nós estamos com os mesmos objetivos, os mesmos ideais, e quando esses objetivos mudam, a família se acaba. Esse é o grande problema de hoje. Porque se eu coloco razões naturais para permanecer junto, então por razões naturais também elas se acabam. O pior de tudo é quando ainda coloca Deus no meio, né? Ah não, mas Deus não quer ninguém triste. Mas Deus não quer que ninguém fique sofrendo. Quando a pessoa fala isso, Deus não quer que ninguém fique sofrendo, eu falo assim: vocês esqueceram de avisar uma pessoa sobre isso. Aquele lá, ó. Desce daí, menino. Deus não quer ninguém sofrendo.
Nós temos que avisar Jesus, porque essa visão é uma visão muito errada do amor de Deus por nós. A desculpa de que Deus não quer que nós soframos para que nós pequemos é a pior desculpa e a melhor desculpa que Satanás conseguiu inventar para nós. Não tem aquela frasezinha horrorosa que se usa hoje? Se te faz feliz não é pecado? Assinado Satanás. É o diabo que fala uma besteira dessas. Então, se nós ficarmos buscando razões humanas, razões meramente humanas para permanecermos juntos, vai falhar miseravelmente. E é só nós olharmos o retrato do mundo de hoje. Como eu dizia no começo da homilia, a impressão que dá muitas vezes é que quem quer viver de forma sobrenatural o sacramento do matrimônio, a instituição familiar, parece que são pequenos barquinhos isolados no meio de um oceano de pessoas que só querem viver uma vida baseada nos seus gostos, nos seus ideais, nos seus projetos, na sua mera felicidade mundana e momentânea. Eu quero ser feliz aqui. Se essa pessoa do meu lado já não me faz mais tão feliz, eu busco outro. Se essa pessoa do meu lado não me faz mais tão feliz, eu busco outro. Filhos para atrapalhar a minha felicidade? Os casais hoje não querem mais ser filhos. Vai estragar o meu corpo, vai estragar a minha felicidade, vai tirar a minha privacidade. Não vai deixar nós, casal, curtirmos a vida. Nós vamos fechando num egoísmo tão grande e tão satânico, que daqui a pouco o mundo não vai ter gente. Pior ainda, e o céu? Como é que nós vamos povoar o céu de santos se não nascem filhos nesse mundo? Padre Paulo Ricardo esses dias falou uma coisa que eu achei maravilhoso. Eu escuto sempre ele, e quem me escuta e escuta ele percebe que eu escuto ele, porque eu falo muitas coisas iguais a ele. Ele dizia: um casal que se fecha a vida está tirando a possibilidade de ter santos no céu. É muito sério isso. Um casal que se fecha a vida, uma família fechada à vida, está negando a Deus a possibilidade de encher o céu de santos. É para isso que Deus instituiu a família, para encher o céu de santos. Ai, mas eu não consigo dar condições para uma família muito grande. É uma desculpa tão esfarrapada. Se nós olharmos a nossa sociedade há 100 anos atrás, a renda per capita de uma família há 100 anos atrás era 1/3 ou menos de 1/3 do que é hoje. Não precisa ir muito longe, é só nós lembrarmos aqui dos nossos avós, mais ou menos como era. E tinham bem mais filhos, né? Hoje a nossa sociedade tem uma renda per capita muito mais alta. Nós temos uma condição de vida muitíssimo, mas muitíssimo melhor, pela própria condição da sociedade. E nós não temos mais filhos. Mas é claro, se você quiser dar um celular de última geração para cada um dos seus filhos, quiser dar tablet, quiser dar roupas de marca para cada um dos seus filhos, é óbvio que é muito mais difícil. Mas se você quiser dar o céu, aí a coisa já muda de figura. A nossa vida está muito mais fácil do que antigamente. Eu me lembro uma vez, que às vezes nós temos aquele jargão assim, né? Antigamente que era bom, antigamente que era bom. Uma vez eu falei para minha mãe: mãe, antigamente que era bom, né? Ela falou: era bom nada. Eu passava a roupa do seu avô num ferro de brasa, passava a camisa de linho branca num ferro de brasa. Hoje tem ferro elétrico com vapor, muito melhor hoje. Muito melhor, imagina. Minha mãe com 9 anos de idade colocava um banquinho do lado do fogão a lenha, fazia arroz no fogão a lenha. Hoje tem fogão a gás com acendedor elétrico. Está muito mais fácil. E por que o nosso egoísmo cresceu tanto então? E por que o nosso fechamento à vida cresceu tanto? Uma família fechada à vida está negando a possibilidade de Deus encher o céu de santos. Pois bem, voltando ao raciocínio, nós precisamos sempre lembrar
e reconhecer e tratar a família como uma instituição sagrada e de forma sobrenatural. É a graça do sacramento, é a graça de Deus que mantém uma família unida. Nós vimos São Paulo na carta aos Colossenses dando dicas muito práticas, mas uma palavra que ele disse que resume tudo e que fecha tudo e que explica tudo e que dá razão para tudo: o amor é o vínculo da perfeição. Mas esse amor não é um amorzinho de bem-querência, não é aquele amorzinho dos dois que quando começaram a namorar, que queriam bem um ao outro, tinham desejo um pelo outro. Aqui o amor é a caridade, é o amor de Deus derramado sobre os corações, que leva a ver no outro, de forma sobrenatural, seu companheiro para a vida toda, sua companheira para a vida toda, que leva a viver essas virtudes que São Paulo mesmo coloca depois, das esposas serem solícitas aos maridos, dos maridos serem solícitos às esposas, são companheiros. Não tem. Hoje o que a sociedade faz? O que as ideologias fazem? Coloca como adversários. A sociedade está colocando homem e mulher como adversários. O homem é o opressor, que quer tirar os direitos das mulheres, e as mulheres são as guerreiras, que têm que destituir os homens e acabar com eles, que homem não serve para nada, e agora nós vamos tomar o poder. Viraram guerreiros, degladiando um contra o outro. Mas sempre na história humana, homem e mulher foram companheiros, complementares. Tudo que falta no homem tem na mulher, tudo que tem na mulher falta no homem. Claro que na mulher tem muito mais e no homem falta muito mais, porque nós somos... é óbvio, né? Deus já disse desde Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Mas é claro que não, ia virar uma bagunça isso aqui, imagina a confusão que ia ser. Tudo fora de lugar, tudo desarrumado. Aí Deus fez a mulher. Companheiros, companheiros, não adversários. Pai e mãe, vocês não são adversários na criação dos filhos. Vocês não são adversários na administração do lar de vocês. Vocês são companheiros. É óbvio que o marido tem que obedecer a mulher em tudo e pronto, mas são companheiros. A última palavra dentro de casa tem que ser do homem. Sim, senhora. Vai lavar a louça. Cadê a bucha? A gente tem que levar a vida mais leve, gente. Tem casas, tem famílias que viraram um campo de guerra. Um campo de guerra. É claro que não. Tem que ter paciência. São Paulo falou da paciência. Mulheres, como vocês têm que ter paciência, né? Oh, meu Deus do céu. Eu era conselheiro das equipes de Nossa Senhora e tinha um casal maravilhoso que eu sempre me encontrava nos retiros. E eles já tinham 60 e tantos anos de casados. E aí todo mundo perguntava, qual é o segredo? Como é que vocês, né? Como é que é isso? E eles eram maravilhosos, maravilhosos. O marido muito brincalhão, a esposa chegava e falava, gente, não tive com quem deixar a criança, eu tive que trazer. E aí nós perguntávamos, mas o segredo desse matrimônio? Ele falava, padre, lá em casa é assim. Nós dividimos o ano em duas partes. 6 meses ela manda em mim e nos outros 6 meses eu obedeço a ela. Nunca deu problema. Resolvido o problema. A família é querida por Deus. E olha, quando nós olhamos para a família de Nazaré, que é o modelo para nós, e de fato é, às vezes nós podemos até pensar assim, mas a família de Nazaré não conta. Como é que eu vou ter um modelo, como modelo, uma família em que o filho é Deus? Eu olho aqui para casa, o meu filho está meio longe disso, né? Com 12 anos, Jesus discutia com os doutores no templo. Meu filho com 12 anos está para ser expulso do colégio. Como é que eu vou dizer que... A Maria foi concebida sem pecado, nunca cometeu pecado na vida. E José era santíssimo e castíssimo. Bom, um modelo desse é inatingível. Mas eles também tiveram problemas. A família de Nazaré também teve problemas. O evangelho de hoje, voltando para casa, o menino ficou em Jerusalém. O que passou pela cabeça de José e Maria? Imagina a situação. Imagina José rezando, Senhor, sabe o seu filho que se encarnou? E o Senhor confiou aos cuidados de mim e de Maria? E Deus responde, sei. Pois é, nós perdemos o menino. Não sei onde foi parar. Sabe o Salvador da humanidade? Perdi, acho que está em Jerusalém. Passaram por perrengues, voltaram para Jerusalém,
procuraram 3 dias depois. Claro, 3 dias aqui é simbólico, né? Jesus não ficou 3 dias também debaixo da terra, perdido, depois ressuscitou. Esses 3 dias são simbólicos. 3 dias depois encontra o menino no templo. Se fosse a minha mãe já tinha dado umas chineladas, mas Maria é mais contida. Menino, por que você fez isso? Eu e teu pai preocupado procurando. Jesus já com 12 anos para o judeu já é considerado adulto, já estufou o peitinho e falou: não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Só que o texto diz que eles não entenderam o que Jesus disse, não compreenderam. O que Jesus fez? Murchou a orelhinha, baixou a cabeça e foi para Nazaré com os pais. Ficou 30 anos em Nazaré, obedecendo Maria e José. 30 anos. Por que Jesus começou o ministério público dele depois de 30 anos? Porque ele não estava pronto? Ele estava esperando a mãe estar pronta. São Luís Maria Grignon de Montfort diz que Jesus deu mais glórias ao Pai nos 30 anos que foi obediente a Nossa Senhora do que nos 3 anos que ele curou, pregou e evangelizou pelo mundo. A obediência do Filho de Deus a Nossa Senhora é um modelo para nós, modelo de família. Outro modelo bonito, todos os anos iam para Jerusalém. Aqui nos indica a oração. A família tem que rezar juntos. Família é uma igreja doméstica que deve rezar juntos. Agora, na pandemia que nós passamos, a única igreja que tinha era a família, não é? Era a igreja que tínhamos, era a família. Então, que nós reaprendamos que a família é uma igreja doméstica, que a família é uma instituição sagrada e que nós precisamos de Deus para que ela permaneça sempre unida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.